dia, sinergéticos. Estamos nós aqui na nossa live de sábado pela manhã, o melhor horário para se gravar assuntos de interesse para a semana inteira ser avaliado, né? Porque nós não estamos aqui para replicar notícias que já tem muita gente colocando nas mídias e, obviamente, isso, vamos dizer assim, satura, né, o excesso de informação. Então, a nossa ideia é, aqui nesse debate, nessa reavaliação da semana, é pautar dentro do que interessa ao sistema núcleo sinergético, né? O que interessa no caso desse semestre, o fim da especulação civilizatória, que é o mote de debates até julho, mais ou menos, nós vamos manter essa linha de abordagem, porque entendemos como sinergéticos, que tende para uma solução sistêmica, que ficar discutindo muito e sem um vetor, sem uma visão de somar, de colocar propostas de solução, o debate fica totalmente, vamos dizer assim, inócuo, né? Então, fica muita gente falando e pouca gente ouvindo. Então, a nossa ideia aqui é ouvir o que se falou durante a semana, refletir sobre isso e contextualizar numa forma de proposta que venha a ser avaliada para possíveis soluções, né? Hoje, vocês estão vendo que o nosso cenário é um pouco diferente. Eu coloquei aqui um banner de um dos trabalhos que nós fizemos aqui na Semana Metroferroviária aqui em São Paulo, porque nós temos muita ligação com a questão de trem, né? O Synergetic Smart Grid, que é a parte física do processo de desenvolvimento sinergético, ela tem uma preocupação muito grande em, como está escrito aqui, né? Só a integração energética toca trem. Ou seja, não tem cabimento, como foi feito essa semana, mais um trecho da Norte-Sul inaugurada, e não tem praticamente energia para tocar aquela estrada, né? Estrada ferroviária. Okay? Então, isso nós colocamos num debate proativo para, como nós temos aqui ligação com o Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, colaborar no sentido de colocar ideias pragmáticas, e não o que nós colocamos hoje como no convite, né? O achismo, né? Eu acho que isso vai dar certo, eu acho que isso é bom, eu acho que... Então, fica muito achismo e pouca, vamos dizer assim, sinergia nos processos de tomada de decisão para se fazer alguma ação concreta e que dê resultados pragmáticos, né? Então, durante essa semana, muitos colegas e amigos questionaram, né, como é que eu falei da questão energética brasileira e a sua literal pendência com relação à efetividade para a geração de riqueza, né? Então, num dos debates dentro da Fundação Getúlio Vargas, foi questionado isso, e hoje eu vou estender um pouco mais o assunto para esclarecer que nós estamos aqui não no achismo, nós estamos aqui na reflexão sobre bases concretas de engenharia. Hoje nós temos a visita do Edson, né, que está ali teclando no computador dele, e vai falar daqui a pouco também. O nosso sinergético Castelo também já está aqui conosco, e talvez chegue o Nonato e o Eli, que podem ser que apareçam. Mas, como nós temos compromisso de horário e tempo de exposição, hoje será, no máximo, 1 hora. Eu acho que vai dar o suficiente para cada um expor seu ponto de vista. Então, abrindo assim a pauta das especulações, né, voltando aí principalmente ao chamado do achismo, né, eu tenho acompanhado muito o movimento internacional com relação à questão financeira, tá? Isso não é de agora, obviamente, nos últimos 3 anos, praticamente, as coisas nas questões especulativas financeiras mundiais, e se tornou uma coisa muito preocupante, se tornou uma mega bolha que todo mundo, analista, né? Eu não estou falando o grande público, mas o mundo que analisa o setor financeiro e o setor de ativos, né, reais ou ativos fiduciários, né, que são coisas que a gente acredita que existe, tá? Esses últimos 15 dias realmente explodiu numa condição assim quase que incontrolável
de especulação, né? Nós já temos até joguinhos de fliperama, ou joguinhos de computador, que entusiasmaram certas pessoas, né? Certos grupos empresariais, a lançarem criptos alternativas, né? São quase 1.200 criptomoedas que existem no mundo, né? Hoje nós temos a principal, ou mais conhecida, a Bitcoin, mas agora apareceu uma nova, né? Uma nova assim, que já bombou em termos quase US$ 100.000 cada ícone deles, né? Porque é literalmente um ícone de joguinho, de jogo de computador, que é a CryptoPunk. Não sei se vocês ouviram falar, mas procurem saber o que vem a ser CryptoPunk, tá? É o cúmulo, o ápice, é a coisa mais bizarra em termos de especulação, em termos de achismo, em termos de irresponsabilidade para com o próximo na questão da especulação financeira, principalmente nesse momento de questão biológica também, que agora virou uma especulação monstruosa também, que já ninguém mais, literalmente, consegue dar um vetor de solução e fica no achismo. Eu acho que botar máscara vai resolver, eu acho que não andar de metrô vai resolver. Então, essa semana nós tivemos vários problemas nesse sentido, entre o embate federal com os embates estaduais. E, para fechar a abertura da conversa de hoje, tivemos também o desfecho da mega especulação, da mega irresponsabilidade dos agentes públicos e do mega oportunismo dos agentes especuladores do mercado com relação ao ataque à Petrobras, né? Então, é uma sucessão de acha que vai acontecer e, fechando o raciocínio, já passando a palavra para os colegas, é um momento dramático de achismo para tocar o Brasil. Nós não temos mais como errar nesse processo de buscar soluções. E nós aqui vamos continuar batendo na questão sinergética, batendo no sentido positivo, ou seja, ela tem que fazer parte do processo de resgate da destruição da matriz energética. Matriz energética, para quem às vezes pergunta, a sua matriz energética é eólica, né? É PCH, que tipo de... Não, matriz energética envolve todos os tipos de geradores com todos os tipos de consumidores. Tá? Então, Petrobras faz parte da matriz energética de combustíveis e foi jogada num poço de piranhas para ser canibalizada especulativamente. E também alguém vai ter que explicar, provavelmente a Justiça, ou a B3, a Bolsa de Valores, quem é que especulou com informações privilegiadas que saíram do Palácio do Planalto, né? Então, o que está correndo aí de informação é que alguém conseguiu ganhar quase 20 milhões de reais na especulação só pela informação de saber do que iria acontecer com a presidência e o Conselho de Administração da Petrobras. Então, aqui é um momento de reflexão sobre tudo isso, obviamente, sempre puxando pelo lado da solução, né? Hoje nós estamos aí com a KEV Energia Distribuída Integrada do Brasil Limitada, Sinergética Smart Grid. É a empresa que se propõe fazer a energia integrada para dar uma solução, porque sem isso, tudo que se discute é perda de tempo. O nosso sistema é interligado e não integrado. Há uma diferença muito grande. Para quem conhece o linhão de Itaipu, Belo Monte e Giral e Santo Antônio, vai entender qual é a diferença de uma coisa e outra. Mas hoje ficamos por aqui, eu retorno daqui a pouco, porque temos muito que debater e colaborar com o momento. Castelo, posso dar a palavra ao nosso convidado, ilustre convidado, engenheiro Edson, já está ali pronto, está lá com Projetos Atibaia São Paulo. O assunto vai ser muito bom. Bem-vindo, engenheiro Edson, prazer tê-lo aqui, está aí com os painéis fotovoltaicos, a palavra é sua. Fique à vontade. Bom dia, senhores. Oportunidade de estar falando. Com relação ao achismo, eu acho que temos que tomar cuidado, sim, com o que se diz, né? Hoje em dia, porque reflete muito no comércio, né? E uma pergunta com relação
se é achismo ou não, que o governo está zerando os impostos de importação de equipamentos de energia solar. Isso é achismo, isso é verdade, não é especulação? Alô? Bom, está chegando o Nonato, eu vou abrir a porta para ele entrar. Tá? O Castelo, você quer comentar sobre isso? O Edson, dá um pouco mais de informação a respeito de você, do seu trabalho. Sobre a importação dos equipamentos de energia solar, né? Uhum. Que dizem que o governo está zerando os impostos, ou seja, está dando apoio, está dando suporte para as empresas de energia solar, zerando os impostos. Isso é verdade? Isso não corresponde? Porque é importante saber, né? Para os investidores, essa questão dos impostos. Você está sabendo, Castelo? Uhum. Não tenho então... conhecimento desse desdobramento. Tá, deixa eu... Mas vamos dar aí a oportunidade ao Nonato que chegou, para ele complementar aí. Bom dia, Nonato. Bom dia, Nonato. Fala aí. Bom dia, Castelo. Bom dia, Paulo. Nós começamos agora há pouco, porque eu também atrasei, Castelo. Edson, bom dia, Edson. Bom dia, Nonato. Então, vamos lá. Nós já estamos já passou o esquenta, tá? Então, já estamos na live. Bom, Edson, o que eu tenho, inclusive, falado às vezes com o Rodrigo, né, lá da B Solar, tá? É que há um jogo pesado, brutal, contra vários, vamos dizer assim, insumos da energia solar e também a própria aplicação da energia solar como solução. Tá? Então, eu já, há alguns anos atrás, eu debati lá na ANEEL e eu achava que o momento não era oportuno para se fazer tamanha alavancagem para a questão da energia solar. Por quê? Não porque a energia solar tem algum tipo de problema. É justamente o lobby que existe dentro do Congresso Nacional a favor dos vetores que estão hoje fornecendo energia. Tá? Então, se você chega com uma probabilidade, uma possibilidade, uma alternativa que possa mexer nesse mercado, eles não vão dar trégua. Tá? Então, tecnologicamente, isso já tem uma certa restrição pela essência da fotovoltaica, que nós saímos, né, de corrente contínua para entrar numa rede de alternada e que tem que fazer um sincronismo, tá? na conversão do inversor. Então, tudo isso pesa para o lado da estatal, do monopólio natural, que eles chamam, né, que é uma distribuidora que tem o seu público cativo. A palavra cativo já significa muita coisa, né? Você, quando está num público cativo, né, Castelo? Você já está com uma coleira no pescoço do coitado do consumidor. Então, veja o que está acontecendo de fato é que aquela taxação do sol, né, que todo mundo já tem um pouco de ideia do que seja, que, em resumo, é uma maneira de taxar a entrada da energia corrente contínua na rede alternada e vice-versa, quando a rede tem que entregar para o distribuidor, para o consumidor que plantou o seu painel fotovoltaico distante da sua residência, porque existe essa previsão na legislação. Né? Então, isso daí envolve um custo de rede, de distribuição. Tá? Então, eu digo aqui, sem entrar no mérito só do produto importado, eu acho que esse custo de taxação não vai sumir tão rápido. Tá? Pelos interesses, não necessariamente pela legislação. Tá? Porque tem muita lei que eles aplicam também que acaba não funcionando. Então, a isenção também causa um certo mal-estar na indústria dos insumos necessários para as plantas de fotovoltaicas. Se zera, nós vamos estar concorrendo diretamente com o chinês, com o alemão, né, que são os principais produtores. Tá certo? Então, se zerar todos os impostos, que tipo de incentivo nós vamos ter? Nós vamos ter o só, que é uma beleza, e vamos ter uma taxa, né, ou não taxa, nós vamos ter vamos dizer assim, uma perda de mercado local,
por falta de produção local, sendo que o Brasil tem os melhores e maiores insumos necessários para a fotovoltaica. Então, nós vamos estar com todo o insumo necessário e não vamos ter nem a mão de obra, nem a indústria necessária para fazer a placa. Então, para mim, é um achismo de quem está lá, entendeu? É um achismo de que vai turbinar, mas, na verdade, é um cavalo de Troia, né? Então, essa é a minha visão. Tá bom, Edson? Então, é o que eu posso esclarecer nesse momento. Não, foi esclareceu. Muito obrigado. Fica aí, Nonato. Não entendi bem ainda até a colocação, eu só entendi sobre a taxação do sol aí nas energias fotovoltaicas. Eu sou a favor da liberação total dos impostos sobre esse setor, até porque é um setor totalmente independente, né? E ele não vejo essa fonte trazer qualquer problema para uma nação, ou para um país, ou para uma cidade, né? Está colocada dentro aí talvez, no máximo, uns 10% do consumo interno. Tem que acabar com o monopólio, isso sim, no Brasil. Tem que acabar. O Brasil está sendo prejudicado muito na sua dinâmica econômica por causa desse monte de situações que são atribuídas a pessoas ou a instituições, a secretarias, né? Eu, por exemplo, até hoje nunca vi nenhum interesse em agência, seja ela de petróleo, de saúde, de energia, Para mim, são agências que podem fechar, que, para mim, fazem um favor, porque não vejo elas contribuírem absolutamente nada para o desenvolvimento econômico do país. Agora, pensando na atual situação, o Brasil atravessa realmente uma situação de crise em todos os sentidos, econômico, sanitário, onde nós temos que ter uma ressonância de ideias, ou seja, nós temos que ter, digamos assim, remar para o mesmo lado, entendeu? Num sentido mais específico, né? O que não está havendo no governo brasileiro. O Brasil está dividido, com muita gente dando bedelho, e dentro de assuntos, às vezes, que não tem nem competência para falar, nem para nada, e continuamos um país dividido. Vamos continuar sendo um país sempre dividido, que isso não é bom. As decisões governamentais a nível de Presidência da República, Congresso Nacional, né, que são os dois órgãos que fazem a política interna brasileira, isso tem que ter uma concordância, entende, de propostas para avaliar e aprovar o que é bom para a nação brasileira, entendeu? Não vejo de outra forma, porque uma crise ela tem toda uma dinâmica própria que tem que ser enfrentada por todos, não é pelo lado do Brasil e o outro lado ficar olhando ou criticando ou fazendo qualquer coisa, ou torcendo até contra, como eu tenho visto em algumas lives. Não pode ser assim, nós temos que ter essa união maior para apontar um norte magnético pelas autoridades centrais, que é a legisladora, que administra o país, para que todos possam contribuir dentro daquilo que podem, né? Não tem a menor dúvida, né, de como o comportamento da sociedade vem acontecendo. E a inovação realmente passa pela eletricidade solar, atualmente, pelo menos, né, para desafogar o tráfego de energia que o Brasil está com problemas, né, todas as suas plantas aí, e realmente não vejo essa preocupação que muita gente demonstra, né, quando entra no mercado uma outra situação, seja ela a energia solar para abastecimento de energias contínuas ou alternadas junto ao setor elétrico. Não vejo preocupação do carro elétrico entrar no Brasil com preços baixos e subsidiados, até porque a carga tributária brasileira é muito alta. Isso tem que ser revisto. Nós atravessamos uma divisão muito grande no país. Então, não vejo também por que essa preocupação que alguns setores demonstram. Entende? Um exemplo bem simples em relação à energia fotovoltaica é esses subsídios que imaginaram para dar às distribuidoras, está errado. Não tem que dar subsídio, ela tem que ter, vamos dizer, caminhar com suas próprias pernas, entendeu? Isso aí, o mercado consumidor interno brasileiro é muito grande, tem espaço para todo mundo se acomodar e bem administrado. Do outro lado, a crise que o Brasil está metido realmente é de cunho totalmente humano,
humano. Nós não podemos colocar a culpa aí em setores ou em pessoas, como vem se colocando. É uma crise que está aí e vai nos jogar para baixo, não tem a menor dúvida. Eu acredito que a solução é, sim, esse plano que nós estamos debatendo hoje, como a especulação civilizatória, né, a entrada de novas plataformas dentro do sistema econômico, como a energia fotovoltaica, né, diversificar vamos dizer assim, a distribuição e a vacinação no país para muitos setores, como farmácia, ambulatórios, até posto de gasolina, como está sendo aqui nos Estados Unidos já. Até posto de gasolina, você vai lá e se vacina, pronto, acabou. Que a meta é uma só, o povo todo unido para se vacinar até final de abril. Todo o povo vacinado, as normas começarão a cair, como já estão caindo em alguns 16 estados dentro dos Estados Unidos, já aboliram certas normas, como máscara, não sei do quê, plá, 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 e plá, plá, plá. Então, eles estão, a gente nota que há vamos dizer assim, uma obediência civil, há uma educação cultural atendendo as demandas do governo, tá? Para que as coisas aconteçam. Senão, não vai acontecer nunca. Né? Vamos ficar eternamente nesse bate-papo, nesse blá, 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 entendeu? E não resolvemos absolutamente nada. Eu tenho uma posição muito firme, realmente, em relação a esse momento. Veja bem, esse momento, não é isso que nós estamos passando, não só o Brasil, como o mundo, entendeu? Quanto à China, a China ela está hoje sendo castigada e cobrada por essa pandemia mundial, porque até hoje não se manifestou em relação ao vírus, se foi vazado, se foi colocado, se foi plantado no mundo ou alguma coisa parecida. Então, aqui nos Estados Unidos, há uma ideia maior até de cobrar da China todos os gastos que estão sendo feitos com essa pandemia. Entendeu? Por outro lado, o governo chinês está aí na mídia, para quem quiser ver, desdenha da situação, não dá resposta, não dá um respaldo. E ainda mais a última situação agora, eles querem fazer exames de Covid no ânus. Entende? Isso aí é uma ofensa, isso é desgastante para qualquer pessoa, principalmente para uma mulher, né, ter que fazer um exame desse. Então, eu acho que eles não estão levando a sério as propostas que o mundo está dando. Está nos levando muito no jocoso. Isso não é bom para governo nenhum, até porque o mundo funciona muito por reciprocidade. Se eles implantarem um exame desse para o estrangeiro, como eles querem, lá nas fronteiras chinesas, nós vamos implantar aqui para os chineses também. Ó. Isso eu vou fazer campanha. Para que os chineses estejam aqui, a gente tem que fazer o exame. O achismo, é muito Leonardo, doido. Então, fala, Paulo, desculpa. Vamos lá no achismo, porque se nós entrarmos e aprofundarmos a questão só dessa pandemônio, né? Vou chamar de pandemônio, literalmente, porque a vacina ninguém mais sabe o que fala. Né? Para mim, é a especulação máxima do que está acontecendo. Exatamente, é a especulação com a questão financeira também, que aconteceu essa semana. Então, é um problema que, literalmente, nem os especialistas chegaram a um consenso ainda. Então, a gente aqui não deve perder muito tempo, como você mesmo falou, né, de especular em cima de uma coisa que, como você disse, ninguém sabe o que está falando mais, nem o chinês, e não vamos nem entrar de países, não gosto de dar nome de países, né, porque o mundo gira literalmente, e aí a coisa tem que, às vezes, né, nós estamos pagando, o Brasil está pagando um alto preço por ter taxado alguns países aí de inimigos naturais, e hoje está tendo que rever tudo, já fez um acordão aí também, tudo por quê? Falou no passado bobagem e agora está tendo que fazer composição. Por quê? Porque sempre acha que o país isso, acha que o... É o que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Então, o eles achismo está errado. Nós podemos achar, nós que somos pobres mortais, mas o governo, instituições, não podem achar nada. Eles têm que ser pragmáticos, têm que ser cautelosos nos seus pronunciamentos. Exatamente. É o que eu falei, você não tinha chegado ainda, só para pautar também, que é o que aconteceu na Petrobras. Né? Acharam que mexer na presidência da Petrobras não ia acontecer nada. E, resumidamente, o que aconteceu que hoje, né, hoje que eu digo, essa semana, houve um revés dessa história toda e que houve uma chantagem em cima do governo extremamente perigosa quando, né, o próprio conselho e a administração da Petrobras falou, não, nós vamos sair todo mundo, não é só um que vai sair. E aí aconteceu um cavalo de pau político estratégico desastroso. Então, a gente aqui, que sinergético, tem a obrigação de trazer para cá
nesse debate de reflexão, conhecimento importante sobre o que está afetando a nossa política pública e, obviamente, as consequências para o Brasil, externas, como é o seu caso, que está aí nos Estados Unidos, e também as repercussões internas. Então, a pauta da semana, dentro do achismo, né, está todo mundo querendo achar quem que especulou na Bolsa de Valores contra a Petrobras, que ganhou 20 milhões de reais com informação privilegiada. Então, está correndo no meio técnico aqui que houve essa especulação. Então, agora estão querendo achar o sujeito que se beneficiou. Nós aqui já temos mais ou menos uma ideia, mas nós temos o cuidado de não colocar nomes explícitos, né? Para que a gente não sofra qualquer tipo de retaliação. Infelizmente, está havendo, sim, vamos dizer assim, vamos dizer, supervisão muito profunda sobre os conteúdos que são colocados nas lives. Tá? Então, a gente tem que trabalhar na proposta do sinergético. Tá bom, Leonardo? Então, Muito fecha bem. aí. Obrigado. Eu acho que, Paulo, você está corretíssimo, entendeu? Pelo que eu acabei de falar também, se pode ser, vamos dizer, coadunar com a tua atual situação da Petrobras. A Petrobras é uma situação que vende petróleo, explora petróleo. Então, ela tá inserida dentro de um contexto de um mercado petrolífero, onde tem milhões de vetores para funcionar, entendeu? E, agora, a prerrogativa da nomeação da presidência da Petrobras é do presidente da República. Isso aí não tem a menor dúvida, é lei, é claro, ele pode trocar o presidente às vezes que quiser e pronto. As consequências são outra coisa, igual você está falando, bolsa, isso, aquilo, outro mais. Agora, as prerrogativas de uma nação, a soberania de uma nação, ela não pode ser questionada. Trocou, está trocado e pronto, é assim que é a parada. Agora, a Petrobras, ela trabalha juntamente com o mercado internacional, para onde ela tem uma maior expansão e lucros, inclusive. O mercado interno brasileiro para a Petrobras não é muito interessante, não, pelo que eu saiba. Agora, tanto é que as outras empresas que estão no Brasil, né, a Exxon, a Shell, outros mais, são várias agora, né, realmente eles até pedem para baixar ou diminuir essa carga tributária, que eles têm condições de colocar petróleo e gasolina dentro do mercado interno a preços também menores. Agora, não é feito, porque, não sei, onde está a Agência Nacional do Petróleo? Não se manifesta, não fala, entendeu? Então, tirar o subsídio momentaneamente também não é uma solução. Isso aí resolve porque vai dar uma onda somente, mas o aumento de preço vai continuar, entende? Como já está continuando. Então, isso descredita o governante, porque ele fala uma coisa e logo em seguida vem outra, entendeu? Uma empresa ela não é maior que um país, ela é menor, sempre vai ser. Ela está sempre sob o guarda-chuva de um país, né? Tanto é que as empresas quebram e o país não quebra. O país continua com sua dificuldade ou não, mas não quebra. O governante sai, entra outros, o legislativo e tudo mais. São removíveis, como se diz, entendeu? E aí entram novas cabeças, novas propostas, novas plataformas, entendeu? E, além do mais, eu não vejo esse endeusamento que o brasileiro faz da Petrobras. A Petrobras é uma empresa, pronto, ela tem que trabalhar como empresa e não como fator político, igual muitos bancos no Brasil têm essa mania de querer achar que é um banco social, um banco... Não, o mercado está aberto, tem que ser... Eu acredito muito até que nos próximos anos, talvez não muito longe, né, esses monopólios serão todos quebrados até por uma necessidade de reajustar o mundo em novas plataformas de negócio, como está sendo feito hoje, entendeu? A mim me parece muito fácil, entendeu? Que é fácil, que eu falo assim, é visível e fácil porque muitas formas de situações já estão acontecendo, entendeu? Como, se você olhar a Alibaba e companhia, a Amazon e outras mais, né? Uma empresa dessa não produz absolutamente nada, entendeu? Nada, nada. Ela apenas junta tudo numa plataforma, não é nem subsídio, porque ela não é governo, ela procura o mais barato e lança no mercado produtos que todo mundo corre para comprar porque tem um excelente preço de consumo. E ela fica bilionária. Essa é uma posição muito realmente ainda bem discutida, Paulo, mas essa é a minha posição, eu acho que sim, nós temos que acabar com certas coisas. A Alibaba foi ótimo, hein? Aí você...
O Mac já foi achado? O Jack Mac? Já foi lá? achado. Já foi. Mark estava de férias numa ilha secreta aí. Uma ilha secreta, só se foi em Marte, né? Porque... Ei, É o Castelo, apelido tem ilha dele. secreta em Marte? Vamos lá, Castelo, manda brasa aí. Fecha o microfone, por favor, para não dar nenhum... Enquanto um fala, os outros escutam, só para não dar inconveniente. Pronto, agora estamos ouvindo. Beleza, né? Ora, companheiros, bom sábado, paz e graça a todos. Nós estamos aqui junto com o Edson, o Nonato, o Paulo Key. Estamos dissecando sobre o que nós vimos essa semana, e a gente até pontuou ontem com o Nonato o assunto Petrobras. Está aí nas mídias dos jornais, e ontem assim, a OPEP encurrala a Petrobras. Nós estamos tendo a percepção, né, que, pela importância que a Petrobras representa na economia, não só do Brasil, né, mas já com uma certa envergadura, um potencial de influência econômica em toda a cadeia do petróleo. E quando a gente observa, né, essas flutuações, né, o Paulo se referiu, né, de mudanças da estrutura de gestão, isso tem um efeito dominó sobre a economia, né? A Petrobras não consegue ter a palavra própria, porque ela vive em função, ora, do mercado especulativo, ora da influência política, essa é a percepção que se tem, né? Ora da influência política, ora da sazonalidade, né? De tudo que acontece dentro da realidade de prospecção da Petrobras. E nós vemos que isso causa um reboliço no andar da economia. Nós temos uma mobilidade de carga muito focada, né, na questão do transporte, e o que se percebe aí é a questão do diesel, que alimenta todo o setor da mobilidade de carga, e a gente vê o desconforto que é não saber, não poder planejar a sua vida por 6 meses. O indivíduo está lá com um setor de carga, com a produção de soja, enfim, de tudo que se transporta para chegar com os insumos na indústria de transformação, baseada na questão energética da Petrobras e na questão dos combustíveis, que ela é a maior ícone. Então, se percebe que essa desarmonia que ocorre nas decisões de Estado, isso gera uma incógnita, uma insegurança jurídica, né? Desde o pequeno investidor, né, até o grande investidor, e tudo que está relacionado com a questão do petróleo no Brasil. Então, a gente percebe que precisa ter um pouco mais de assertividade nas decisões. Paulo falou aí, de repente, uma informação que sai por uma janelinha, então, dispara um vetor especulativo, isso desestrutura, né, a essência da governança. A sociedade percebe que não existe uma segurança de gestão e ela é incapaz de manter as coisas. O que menos interessa, o que a gente já teve grandes históricas da Petrobras em que ela não saía na mídia do jeito que sai hoje. Petrobras sempre foi produtora de combustível e tal, e prospecção, alavancagem e tal, e agora só vive na mídia. Alguém diz isso dessa Petrobras. Não, foi assim, lá foi o diretor, foi um boicote, foi uma conspiração. Então, a gente precisa de tranquilidade. E a Petrobras, como referência, né, na economia, ela precisa de tranquilidade. Ela precisa de um pouco mais de serenidade para continuar executando o seu trabalho sem tantas... Eu diria assim, uma linguagem desse, tem muita gente dando pitaco em tudo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é assim. Como é que se consegue exercer uma governança de uma complexidade tamanha, que é tudo isso, com a questão de eu acho que é isso? Eu acho que a referência é preço internacional. Não, eu acho que tem que ter política própria. Não, eu acho que se extrair mais petróleo. Não, eu acho que se reduzir. É complexo. E só tem um caminho, no meu entendimento, é sentar à mesa, todo mundo com serenidade e deixar de apontar o dedo,
deixar de achar as coisas e ter tranquilidade para tomar decisões assertivas que contemplem a nossa necessidade básica, que é o resgate ambiental, urbano, começar a desenvolver a economia pelas nossas mãos. A sociedade está meio flutuando, a economia está meio assim, tipo geleia, não tem uma estabilidade, a gente não passa um dia sem um soluço na economia, isso é um impeditivo ao desenvolvimento do que nós precisamos. O que propõe, né, o núcleo sinergético é exatamente isso, a logística de uma dinâmica correta, onde se saiba início, meio e fim das coisas. Onde se saiba, tenha certeza onde começa e onde termina uma ação. Né? A gente fala de fontes alternativas, a gente fala de tantos outros pormenores, e a gente não está focando, enquanto sociedade, enquanto governança. Quando se fala governança, todos nós temos um nível de ação, né, como agente de alguma coisa. Às vezes, a nossa palavra aqui vai ter influência na decisão de alguém. A gente percebe que aqui dentro do núcleo, das lives que a gente fala, na semana seguinte saem informações exatamente, parece que a gente estava adivinhando. Isso mostra de que a assertividade com que a gente trata os problemas que a gente percebe é de vital importância para que as coisas possam se arrumar. Nós estamos precisando de assertividade, precisando de colaboração, nós precisamos de harmonia, nós precisamos de ser menos esfuziante e menos achar e ter mais certeza do que a convicção aponta. Quero deixar aqui um abraço a todos, tenho dito aí. Valeu, Castelo, muito obrigado aí pela sua colocação, bem, vamos dizer assim, instigante no sentido da gente fechar essa live hoje com tudo que tem direito em termos de, vamos dizer, sucesso nas abordagens que nós temos mantido durante esse ano, praticamente, completa em junho um ano inteiro aí de trabalho, fora as outras que já tem desde 2015, que nós já temos o núcleo sinergético atuando, só que era presencial, não era em lives. Nós tínhamos as reuniões aqui na Câmara Municipal de São Paulo com assessores dos parlamentares e nós trocávamos ideia e tal, sempre colaborando no sentido de dar boas ideias execuíveis, né, ou que venham dentro de um princípio sinergético, porque uma ação num ponto tem que influenciar lá no resultado, como o Castelo acabou de resumir, né? Quer dizer, tem que ter início, meio e fim. Edson, quer falar mais alguma coisa sobre os seus painéis? Estou vendo aí os seus projetos. Fique à vontade. Abre o microfone, por favor. Está sem som. Edson, você está sem som. Abre o microfone. Pronto, agora foi. Aí, okay. Só um último questionamento sobre achismo, que, contrariando o achismo de muitas pessoas, a irradiação solar de Belo Horizonte ela é tão alta quanto a do Nordeste brasileiro? Isso é achismo? Isso é verdade ou não é? Só esse questionamento mesmo, para finalizar. Castelo, isso é contigo aí. Esse mapeamento de insolação aí é contigo, meu amigo. Castelo, nós no território convexo brasileiro, ele é assim, convexo, o território brasileiro, no Amazonas, está captando energia solar às 20 horas, no Rio Grande do Sul já está escuro às 2 horas. Nós não temos muita variação, né, da hora solar brasileira, que é em torno de 5 horas e meia. Vamos arredondar aí dos equipamentos mais eficientes, 6 horas de radiação solar, chamada hora solar. Isso é icônico no mundo. O Brasil tem mais potencial de tempo alongado de irradiação solar. Então, existe falta de conhecimento sobre a própria nossa geografia, né? Okay. Os agentes envolvidos não têm um conhecimento da nossa geografia, e quem está em Minas Gerais acha que lá no Nordeste é diferente, quem está no Amazonas é diferente, mas nós temos uma certa linearidade de irradiação solar no país, passível de aproveitar. Tanto é que, sobretudo no Nordeste, mas até mesmo Minas Gerais, tem grandes investidores da ordem de bilhões de dólares
né, em energia solar, em projetos de energia solar de grande porte, né? Coisa parecida aí com metade de Itaipu, né? Nós já temos um avanço enorme de percentual de conversão de energia solar. E o Nonato estava falando, né? A indústria automotiva, ela não vai pedir licença para chegar aqui e dizer eu posso vender, desenvolver um carro elétrico. Ela vai botar no mercado e o cidadão que adquire, tendo capacidade econômica, ele vai ter que procurar aonde abastece. A legislação já contempla o abastecimento doméstico, a legislação já contempla que os postos todos de distribuição de combustível já têm a obrigatoriedade, por força de lei, de colocar torres de abastecimento. Então, a gente está vendo muitas mudanças que ainda não se sabe perfeitamente, né, com muita clareza, daí a razão do achismo. Então, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas, na verdade, o que está ocorrendo é irreversível. A gente precisa adentrar na realidade fática do que efetivamente está acontecendo. Okay. Eu penso que isso se encaixa, né, na questão do conceito sinergético e da resolutividade, início, meio e fim das coisas. As coisas começam ali, com isso, andam por ali, chegam ali. É importante que essa clareza com que a gente está tratando aqui possa, com o conceito sinergético, deixar de forma bastante clara e objetiva para que haja entendimento como é que as coisas funcionam. Todas essas fontes que alimentam a vida moderna, elas precisam ser absorvidas e tratadas como elas existem. É claro que a gente sabe que as fontes fósseis, né, de energias de extração de petróleo, biomassa, tudo que leva, né, ao processo de combustão, que é a carga de carbono, ela tem que ser prestada atenção, né? As fontes alternativas são as que menos contribuem com a pegada de carbono, com a degradação. Por isso, a gente tem que aprimorar e que entender. Evidentemente, não basta só pensar, vamos botar energia, vamos gastar energia solar, sem saber como, efetivamente, no conjunto, no somatório de todos esses vetores, em que isso resulta. Paulo falou no início, né? Os detentores do poder do sistema energético é muito grande. Vencer essas barreiras, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro, uma das maiores barreiras, levou mais uma década para ser dirimida, é que quem detinha o poder de transporte público não queria ceder espaço para o metrô, quando começou no Rio de Janeiro. Esse aspecto, esse entendimento é igual para qualquer coisa. Quem domina a questão da energética no país, tanto desde a prospecção de todas essas fontes de energia, mas falando aqui da energia elétrica, né, processo de distribuição, quem detém todos os instrumentos que faz parte do operador nacional, ele não consegue vislumbrar alternativas, ainda que sejam eficientes e verdadeiramente a solução, como é o sinergético. As pessoas, os caras resistem, não, o sinergético tem não menor consegue ideia, entender. Renato. Castelo, não tem a menor ideia. Chega... Nós estamos falando. Tem um camarada aí a querendo gente vai chegar lá. Tem um camarada aí querendo chegar em Marte. Nós já estamos lá em Plutão. Então, os caras estão ainda no meio do caminho. Mas vamos lá, vamos esclarecer. Viu, Edson? Eu vou esclarecer uma parte técnica, porque não só você, como vários outros colegas da engenharia, às vezes ficam questionando também. E essa semana um deles falou, pô, Paulo, o que falta do seu projeto para sair do papel? Né? Quer dizer, eles estão pensando ainda num processo de tomada de decisão ou um processo de montagem de projetos assim, do século XVIII, vamos dizer assim, tá? 18, 19, né? E lá, quando entrou o tal do mercado, né? A mão do mercado, apareceu uma frase, meu caro, apareceu uma frase. Essa frase é uma punhalada no coração de qualquer projetista como você, como o Castelo. O Nonato não projeta coisas físicas assim, mas tem lá o planejamento diplomático dele, que tem que ter um processo totalmente diferente. Mas o projetista, né, que ele consegue e entende a obra, quando chega alguém para ele e fala assim, eu vou botar o meu dinheiro aí, eu quero saber o payback. Quando o cara fala, pergunta o payback, é a mesma coisa que te dá um tiro no coração. Tá? Pois é, essa semana eu vou passar por isso. Justamente, são 1000 casas na Amazônia. Exatamente. Então, ele pergunta, qual é o payback? Né?
eu considero isso um insulto de uma magnitude sobrenatural. Tá? Teve uma reunião aqui no Itaim, há algum tempo atrás, o cara, qual é o payback? Eu falei, qual é o payback do quê, meu amigo? Né? Não, porque eu vou botar dinheiro. Eu estou te perguntando de onde veio o seu dinheiro. Entendeu? Então, quem vive de obra, que é a engenharia, quando veio o cara perguntar quando é o seu payback, ele fez a obra, quando ele desenvolveu algo inédito, novo, passou 5, 6, 10 anos desenvolvendo uma coisa sem perguntar quando ele ia ganhar dinheiro com aquela porcaria que às vezes ele projeta. Aí vem um cara que não sabe nada sobre o projeto, se imbui da onisciência de fazer uma análise sobre um projeto de engenharia que ele não tem a menor noção do que seja. Está entendendo? E pergunta quando é que é o payback. Está entendendo? É um fato. Acontece. Eu vou aqui falar em público, eu não estou na frente de nenhum investidor, mas se aparecer aqui assistir a live, entenda o seguinte, cara. Tu não tem mais o controle sobre o seu papel pintado, sobre o seu dinheiro. Está entendendo? Não venha perguntar para quem trabalha se arrebenta para desenvolver e vencer a incompetência dos gestores públicos, que são ainda mais mal informados ainda que outros. Tá? E aí veio e falou, qual é o payback? Eu estava dentro do Ministério da Economia lá em 2014, o cara perguntou, bom, quanto custa e quem vai pagar? Aí eu respondi para ele, o sinergético, projeto sinergético, vai aqui para o Brasil inteiro, inclusive para esse ministro de conversa mole, especulador maior do planeta aí. Tá? Não custa nada e ninguém vai pagar. Isso, ministro, é para ensinar o senhor que a engenharia é infinitamente superior à sua mega especulação financeira. Numas 2 lives atrás aqui, eu falei, nós não precisamos do dinheiro de um certo ministro ou de um ministério aí para resgatar o Brasil. Porque ele é um achista convicto. Tudo ele acha. Tanto é que ele joga muito no pregão das coisas aí, que eu não vou falar mais detalhes, para não piorar a situação do que está em curso aí, tomara que vá para a justiça. Entendendo? Então, a resposta é o seguinte, para os paybacks da vida, é o seguinte, vão aprender a calcular, tá entendendo? Porque a formulazinha que vocês conhecem é uma só e deriva 3 outras, que depende de uma só, que é o capital, como é que é? Que é? O montante é igual ao capital, tá certo? Mais 1i elevado a t, tá certo? Então, aí você tem um montante. Essa é a única fórmula que vocês conhecem. O restante é derivada dela. É a fórmula do montante. Qualquer contador sabe disso. E qualquer cara que entrar no sistema financeiro, a primeira coisa, lojinha, né? A primeira coisa que ele calcula é isso, o montante. Tá? Então, nós que somos empreendedores, desenvolvedores de tecnologias, e aí eu digo que 2 caras cometeram os maiores erros da história. Um deles chama-se James Watt e o outro chama-se Tesla, Nikola Tesla. Cometeram 2 erros crassos. Quem quiser que estude a história dos 2 para entender o que eles fizeram. Não vai dar tempo aqui de a gente explicar. Tá? E Paulo Kevin, sou eu, entrei para fazer um acerto de contas. Fala, Castelo, fica à vontade. Eu estou com uma solicitação aqui, uma emergência. Um amigo veio de Brasília para a gente tratar de uma reunião de negócio. A gente já está assim, 11, 12. Eu pediria para me ausentar e dar um apoio a ele, porque a gente está resolvendo os negócios. Castelo, você tem todo o direito, só não caia no payback, viu? Se ele te perguntar o payback, você... Legal. Meus amigos, quando é que eu vou ter o meu payback? Você falou, final de semana. A gente continua aqui, Nonato, conectado, Edson. Eu já estou acabando também, se alguém quiser uma repescagem, a gente passa rapidinho. Tá bom? Beleza. Sucesso lá no negócio. Isso é que importa na atual situação. Sem payback. É investimento sem payback. Valeu, Nonato. Castelo, está liberado. Ok, então. Um abraço.
Então, só para Abraço. fechar o raciocínio, para não ficar no ar, o achismo, né? Eles estão na questão do achismo, né? Nós achamos que a ação de tal empresa vai bombar no mercado. Nós achamos que a CryptoPunk vai bombar no mercado. E aí canalizam aquele papel podre para certos ativos que eles não têm mais ativo nenhum para lastrear o que eles chamam de ativo para virar um ativo real, que são as nossas obras. Essas sim são ativos reais. Você pode até depreciá-las em função de tecnologia, mas não em função do papel especulativo que eles jogam no mercado e estão entuchando na cabeça, né, na vida de todo mundo. Então, só para fechar o último ponto que o Nonato colocou, né, com a questão da liberação do mercado e a... Então, Nonato, retomando aí a questão do que você colocou, tá? O que ocorre é que ninguém é contra a privatização ou o Estado assumir a posição do que a iniciativa privada não tem coragem, ou não tem competência, ou não tem dinheiro para investir. Por isso que o Estado entra em certas situações. Getúlio Vargas, quando fez a Petrobras, fez isso, mas o Visconde de Mauá, lá, o camarada que fez as ferrovias no Brasil, no Império, ele também já era meio estatal, né? Ele tinha uma rusga lá com Dom Pedro II, mas os dois... Ele foi talvez um dos maiores milionários do Brasil privado. Mas, obviamente, também viveu de muita concessão do Estado, tá? Porque nós não temos uma civilização milenar, nós não temos história cultural de nada, nem bélica, nem econômica, nem mercantilista, nem industrial. Nós não temos, como país, esse tipo de currículo, né, Edson? O acervo técnico necessário para segurar uma parada de um investimento, por exemplo, em petróleo, como o Lula fez na questão do pré-sal. Tá? Eu fui um crítico na época e falei, se o pré-sal é perda de tempo e perda de dinheiro, mas ele faz um arrasto tecnológico muito grande. Então, foram criados estaleiros lá no Nordeste, a 7, se eu não me engano, tá entendendo? Fazer as plataformas de petróleo. Então, ele faz um arrasto econômico que vai dando o que nós engenheiros conhecemos como ART, que é o acervo técnico, a responsabilidade técnica de cumprir projetos físicos, reais, que vão estar lá por durante 100 anos. Né? Um complexo, por exemplo, de destilaria, né, de petróleo, aí, refinaria, tá? Ele leva o quê? 50, 100 anos de projeto. Quem é o profissional, né, Edson? O empresário que vai fazer investimento de 50, 100 anos? Não existe, isso não existe. Tá? Uma Não ferrovia... existe. Não existe. Pois é, uma ferrovia norte-sul aí, que só ela, que a gente conhece, que é de 85, ainda não está pronta, foi inaugurado um ramal dela agora. Por isso que eu ponho aqui, integração energética para tocar trem, porque fizeram a ferrovia em cima de petróleo, provavelmente. Justamente. É um punhado de coisas que tem um ministro aí da infraestrutura, que eu também não vou falar o nome, que ele acha que está fazendo novidade. Mauá fez isso no século XIX. Está entendendo? É só uma passagem dele. Desculpa, eu não entendi, Edson. Oi? Ele é só uma passagem dele aí, ele não está fazendo nada. Pois é, então, o cara puxa por umas coisas que tem 1,5 século já de história. Então, ele acha que está criando uma obra fantástica. A Transamazônica, que foi semi-asfaltada, é porque não tinha probabilidade de se sustentar aquilo. Tanto é que a própria floresta acabou com a estrada. Não foi falta de dinheiro, falta disso ou daquilo. É por conta da própria natureza. A natureza se vinga mais cedo ou mais tarde. Tem essa de Porto Velho, que foi para Manaus, lá para a região, que tentaram assaltar, não leva 5 anos aquilo. É ou não é, Edson? Você conhece aí? É verdade. Não leva 5 anos, porque se a terra, aquilo é areão, se a terra não ceder, tal, se a estrada continuar lá, a mata cobre. E se a mata não cobrir, os animais vão lá e detonam, porque eu morei no Pará e tinha cobra de, 3 metros atravessando a pista. Está entendendo? Animais de tudo quanto é tipo. É ou não é? Eu fiquei 1 ano lá em Pará, lá também, eu vi esses animais. É super complicado. Então, a boa vontade, às vezes até de um capitão, um major, parece que ele é major, saiu lá de uma escola militar, cheio de boa vontade.
Mas boa vontade não garante o lote no céu, vamos resumir assim. Então, em resumo, você falou do carro elétrico, vai entrar, o Castelo também falou, o carro elétrico vai entrar. Ele chantageou os caminhoneiros com caminhão elétrico. Teve um embate com eles aí, ele fez uma chantagem com os caminhoneiros. O problema da economia, que o desenvolvimento sinergético e não o metacapitalista ou capinibalista propõe, é viabilizar a vida das pessoas. Nós estamos aqui para viabilizar a vida das pessoas. Nós não estamos aqui para extorquir o consumidor. O ente que apareceu lá na Revolução Francesa e que até agora ninguém teve coragem de peitar. O consumidor, em outros setores aqui em São Paulo, que tem alguns bairros aqui, que eu não vou falar, é o pato. É o famoso quem vai pagar o pato, né? Que é aquele produto que não tem qualidade, aquele produto que é um lixo, já é lixo mundial e vem para certos setores aqui ser comercializado. E eu estou aqui do lado da Paulista, teve um presidente de uma associação aí que lançou lá em 2010, 2011, até 2012, que ele não ia pagar o pato. O pato da energia cara. Né? Eu não vou falar que foi a Fiesp, porque senão eu estaria falando demais. Mas o presidente falou, nós não vamos pagar o pato da energia cara. O que está acontecendo hoje, senhor presidente, que é meu conhecido, com quem eu tenho até um respeito muito grande, porque estivemos várias vezes juntos. Entendeu? O que está acontecendo hoje? Você não pode colocar o preço da Petrobras, que é um regulador técnico do insumo energético combustível, ele faz um contraponto, ele faz uma espécie de regulação de preço. A cotação do dólar. Porque agora, para fechar o meu raciocínio do achismo, o que está acontecendo com o dólar no mundo, né, é que o dólar virou um mico. E agora está todo mundo correndo, ou querendo achar uma outra âncora, né? Que até a CryptoPunk virou uma saída para quem quer se livrar de dólar. Procure na internet, vocês vão lá, procure saber o que é isso. É mais ou menos o que é o Doge. O Doge, uma criptomoeda também baseada num joguinho de computador. Doge, D-O-G-E. Entendeu? Então, nós temos que acabar com a especulação. Essa semana foi o auge da especulação mundial. O Bitcoin já caiu, né? Ninguém sabe aonde vai chegar. É o tal de eu acho ou eu não tenho a menor ideia. Então, o que está acontecendo com as moedas fiduciárias, aquelas que não têm lastro em mais nada, tá? É exatamente isso. Eu acho que, e ninguém sabe se sobe, desce, e é aquele negócio, para onde vai. Então, o nosso papel aqui, fechando o meu raciocínio, é o sinergético tem, por natureza do seu conceito de sinergia, levar a um consenso essas reflexões sobre o que aconteceu essa semana. Tá? Então, são reflexões. Nós não achamos nada aqui. Nós temos 15 anos de trabalho e os que estão novos aqui já detectaram que existe alguma coisa errada no processo. Eu, infelizmente, não consegui entrar num debate internacional que discutia o futuro do capitalismo. Mas lá em 2012 eu já disse qual seria o futuro do capitalismo na Rio+20. O futuro do capitalismo é fora, porque as bases em que ele se mutou, é que nem um vírus aí que é mutante para tudo quanto é lado. Ele perdeu a sua essência de gerar riqueza em cima da mais-valia vamos dizer, da mais-valia da meritocracia. Aí ele virou um cartel de várias empresas de vários tipos e transnacionais né, que a gente agora apelidou de capinibalista, ou os metacapitalistas, que agora arrumaram esse nome aí para concorrer com o capinibalista, porque quem inventou esse nome aí também ele já conhece o capinibalista. Então, eu fecho aqui, fica aí o papo, mandem um e-mail para a gente, núcleo.sinergético@gmail.com, tá?
participe disso, coloque os seus comentários na live. Nós já fazemos isso sábado de manhã para todo mundo ter liberdade de assistir a hora que quiser. E também colaborar do jeito que quiser. Manda um e-mail em off, né, que ninguém vai ler. Eu vou ler, né, mas assim não é público. Ou manda no comentário. Nós não temos medo de receber crítica. Muito pelo contrário. Sinergia é somatório de vetores, né, engenheiro? Eles têm, Isso mesmo, verdade. São eles têm vetores. origem, destino, sentido, módulo, tá, e direção. Então, Direção. isso é um vetor. Ele tem que ir para algum lugar. Tá? Quando ele está num ambiente difuso, como foi falado da energia solar, né, muito bem colocado pelo Nonato e pelo Castelo, eu sou contra usinas, mega usinas de fotovoltaicas. A mega usina fotovoltaica é cada residência do país, do Brasil. Também acho, concordo. Não é Plenamente. fazer uma sobradinho de painel fotovoltaico navegando lá em cima, não. Ou Itaipu. Isso é um complemento do monopólio, da extorsão que o Edison e o Tesla, o Nikola Tesla e o James Watt cometeram. Nós não podemos cair no mesmo erro. O sinergético não cai no mesmo erro. Por isso que nós temos os vetores. E os vetores são sinergeticamente resultando numa resultante que é maior do que as forças individuais. Fico por aqui, mande o seu like, mande o seu dislike, mande o seu comentário. Ficamos muito agradecidos à sua visita ao nosso grupo. Edson, mais alguma coisa? Não, estou satisfeito. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Até a próxima. Vamos estar aqui sábado que vem, se Deus permitir. Nonato? Estarei nos questionamentos. Também agradecido por uma vez mais estar participando aqui no nosso grupo sinergético e colocar em discussão, como você bem pontuou, as ideias, né? E nós estamos aqui para isso. E o mundo, acredito que não será mais o mesmo pós-pandemia. Pós-pandemia, né? O mundo não será mais o mesmo. Aí a economia vai se mudar, queira a gente ou não. A questão é como se adaptar às novas propostas, às novas formas que estão surgindo no mundo. Que nós também temos que pensar em não ter medo de enfrentar as novas tecnologias, novas propostas. Isso é o ideal. Então, agora, o mundo precisa de paz. Né? O mundo precisa de sintonia, de harmonia, acima de tudo, de harmonia. Sentar na mesa e botar o problema, dessecá-lo, procurar solução, planejar e aí sair para uma decisão, uma tomada de decisão, daí todos em prol daquilo. E não nessa, digamos assim, nesse mega especulação do eu acho, e não se aponta nada, não se aponta uma decisão, não se aponta uma solução, não se aponta uma saída. E eu falando bem mais diretamente, o nosso Brasil indo para o brejo. Exatamente. Indo para o brejo. Não pode. Nós, sinergético, temos, sim, situações para propor. Eu também estou plenamente de acordo com você. Muito obrigado a todos, um bom fim de semana, né? Obrigado. E God bless America. Se eu só deixar no ar, então, porque a sua palavra, Nonato, já ajudou a instigar uma coisa que eu já estava em mente faz alguns dias para propor aqui. E o Castelo também pediu licença para fazer negócios. Eu quero deixar aqui, viu, Edson, que está com seus projetos aí também, o momento de nós entrarmos na parte industrial, prestação de serviço e industrial. Não vai ser aqui no núcleo sinergético, nós vamos abrir um outro canal empresarial, tá, Edson? Fazer um outro empresarial, que aí, com a assinatura, o camarada entra, começa a fazer curso, essas coisas, porque chegou a hora de nós levarmos a solução para o cidadão, né, que tem uma casa, que tem um sítio, que tem um ambiente, que precisa se defender nesse momento. Então, já está aberto aqui. Em breve, nas próximas lives, nós vamos botar esse aspecto empresarial para manutenção desse nosso espaço também, porque eu tive que fazer uma mudança tremenda aqui em toda a estrutura, porque chegou a hora, e o Nonato falou muito bem, chegou a hora de mudar, e o Sinergético já tem 15 anos de estrada para fazer essa mudança sinergeticamente e com um objetivo bastante específico, e nós não achamos nada, nós construímos o que tem que ser feito. Obrigado. Obrigado.